Existem lugares que desafiam qualquer explicação. Sete Além é um deles. Ao longo dos anos, diversas pessoas afirmaram ter vivido experiências estranhas, descrevendo um mundo silencioso, vazio e diferente de tudo o que conhecemos. Neste vídeo, você vai conhecer alguns dos relatos mais intrigantes sobre Sete Além. Agora, a decisão de acreditar ou não fica por sua conta. Era pouco depois das 2 da manhã quando Lucas saiu do trabalho. A chuva havia acabado de parar e as ruas estavam quase desertas. Como morava a apenas 20 minutos de caminhada, resolveu economizar a passagem e seguir a pé. No caminho, viu uma rua estreita que nunca tinha reparado antes. Estranho, moro aqui há anos. Mesmo assim, entrou. A rua era silenciosa demais. Não havia carros, cachorros ou vento. Até o som dos seus próprios passos parecia abafado. No fim da rua havia um prédio gigantesco. Era todo cinza, sem uma única janela. Parecia um bloco de concreto. A única coisa diferente era uma enorme porta metálica, aberta. Quando Lucas passou em frente, ouviu uma voz muito baixa. "Você está atrasado." Ele olhou para trás. Não havia ninguém. Seu celular havia perdido o sinal. As luzes da rua começaram a piscar. Sem saber por quê, sentiu uma vontade irresistível de entrar. Assim que atravessou a porta, ela se fechou atrás dele com um estrondo. O corredor era interminável. As paredes pareciam úmidas, embora não houvesse água. O teto era baixo e iluminado por lâmpadas vermelhas que piscavam lentamente. Depois de caminhar alguns minutos, começou a ouvir uma respiração. Não vinha dele. Era como se centenas de pessoas respirassem ao mesmo tempo. Seguiu o som. Então viu dezenas de pessoas paradas diante da parede. Nenhuma se movia. Todas estavam imóveis, com as mãos caídas ao lado do corpo. Lucas chamou. "Ei! Vocês estão bem?" Ninguém respondeu. Ele tocou no ombro de um senhor. Devagar, muito devagar. O homem virou a cabeça. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, sem íris. A boca se abriu. Mas em vez de uma voz, saiu apenas um som grave, parecido com um rádio fora de sintonia. As outras pessoas começaram a virar a cabeça também. Todas ao mesmo tempo, sem mover o corpo, sem piscar. Lucas sentiu o sangue gelar. Correu. Os corredores pareciam mudar de lugar. Cada porta que abria levava ao mesmo corredor. Então ouviu passos, pesados, lentos, atrás dele. Quando olhou para trás, viu uma figura enorme, quase 3 metros de altura. Os braços eram compridos demais. Os dedos arrastavam no chão. O rosto era completamente liso, sem olhos, sem nariz, sem orelhas. Apenas uma boca enorme, aberta em um sorriso impossível. Ela não corria, apenas caminhava. Mas, a cada segundo, estava mais perto. Lucas entrou na primeira porta que encontrou. Era uma sala cheia de relógios. Centenas deles. Nenhum marcava a mesma hora. No centro, havia uma mulher muito velha, sentada em uma cadeira. Ela costurava um casaco preto. Sem levantar a cabeça, disse: "Você entrou onde não devia." "Como eu saio daqui?" Ela respondeu: "Ninguém sai depois que eles veem seu rosto." Nesse instante, todos os relógios pararam ao mesmo tempo. Silêncio. Então a velha levantou os olhos. Eles também eram completamente brancos. Ela sorriu. "Eles já sabem que você está aqui." As luzes apagaram. Lucas ouviu dezenas de passos correndo em sua direção. Correu sem olhar para trás. Abriu uma porta, outra, mais outra, até que viu a entrada do prédio. A porta estava aberta. Ele se jogou para fora. Caiu de joelhos no asfalto. Quando levantou a cabeça, era manhã. Carros passavam normalmente.
Pessoas caminhavam para o trabalho. Olhou para trás. O prédio havia desaparecido. No lugar existia apenas um terreno vazio, coberto de mato. Lucas nunca mais passou por aquela rua. Mas algumas noites acorda exatamente às 3h33 e encontra pegadas de barro úmido indo da porta do quarto até o lado da cama. Sempre há uma última pegada, como se alguém tivesse parado bem ao lado dele e estivesse observando enquanto ele dormia. Era quase meia-noite quando Ricardo saiu do trabalho. Chovia forte e a estrada estava praticamente vazia. Enquanto dirigia, a neblina ficava cada vez mais espessa. De repente, um vulto atravessou a pista. Ricardo desviou o carro bruscamente. O veículo girou 2 vezes e bateu contra um barranco. Quando recuperou os sentidos, a cabeça latejava. Havia sangue escorrendo pela testa. O celular estava sem sinal e o carro não ligava. Cambaleando, começou a andar pela estrada em busca de ajuda. Depois de alguns minutos, viu um prédio enorme surgindo no meio da neblina. Uma placa enferrujada dizia apenas Hospital Regional. A tinta estava tão desgastada que era impossível ler o resto. As portas automáticas se abriram sozinhas. Lá dentro, tudo estava estranhamente limpo. O chão brilhava. As paredes eram cinzentas. O ar tinha um cheiro forte de desinfetante misturado com algo metálico, como sangue. Atrás da recepção havia uma enfermeira. Ela usava um uniforme branco impecável, mas não levantava a cabeça. Ricardo se aproximou. Moça, sofri um acidente. Preciso de ajuda. Silêncio. Ela continuava escrevendo em uma ficha. Sem olhar para ele, respondeu: documento. A voz parecia sair de muito longe. Ricardo entregou a carteira. Ela abriu lentamente. Parou. Ficou imóvel por alguns segundos. Então ergueu o rosto. Os olhos eram completamente negros, sem parte branca, sem pupilas. Ela sorriu. Você ainda não deveria estar aqui. As luzes piscaram. Quando Ricardo olhou ao redor, percebeu que a recepção estava vazia. A enfermeira havia desaparecido. No corredor surgiu uma cadeira de rodas. Ela começou a se mover sozinha, devagar, como se alguém invisível a empurrasse. Ricardo deu alguns passos para trás. A cadeira parou. Depois virou lentamente na direção dele. Sozinha, um alto-falante chiou. Uma voz metálica anunciou: paciente perdido no setor 3. Iniciar contenção. Naquele instante, todas as portas dos corredores se abriram ao mesmo tempo. De dentro dos quartos saíram pacientes. Todos usavam aventais brancos. Todos caminhavam muito devagar. Todos tinham o rosto abaixado. Ricardo correu. Os corredores pareciam não ter fim. Virava uma esquina e voltava ao mesmo lugar. As placas mudavam de posição. Os quartos mudavam de número. O relógio na parede marcava 3h33. Sempre. Nunca mudava. Ao longe, ouviu alguém chorando. Seguiu o som até uma sala iluminada, apenas por uma lâmpada piscando. No centro havia uma menina de aproximadamente 8 anos. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos. Você está perdida? Perguntou Ricardo. A menina levantou lentamente a cabeça. Seu rosto era normal, mas seus olhos demonstravam um medo profundo. Ela sussurrou: eles acham que você morreu. Quem? Antes que ela respondesse, uma sirene começou a tocar. A menina ficou desesperada. Corre! Eles descobriram que você acordou. As luzes apagaram. Quando acenderam novamente, a menina havia desaparecido. No fim do corredor surgiu um médico. Era muito alto, vestia um jaleco antigo, usava máscara cirúrgica. Nas mãos segurava um bisturi enorme. Ele caminhava lentamente, sem fazer barulho. Ricardo correu.
Entrou por uma porta escrita UTI. Lá dentro havia dezenas de macas. Sobre cada uma delas existia um corpo coberto por um lençol. Enquanto atravessava a sala, ouviu um som. 1, 2, 3. Os corpos começaram a se sentar ao mesmo tempo, sem retirar os lençóis, como se todos tivessem despertado juntos. Depois ficaram de pé. As cabeças viraram na direção dele. Ricardo saiu correndo em pânico. Ao dobrar outro corredor, encontrou um elevador aberto. Entrou e apertou todos os botões. As portas começaram a fechar. No último segundo, a mão do médico segurou a porta. Os dedos eram longos e pálidos. A força era descomunal. As portas não conseguiam fechar. Então o médico falou pela primeira vez. A voz parecia ecoar por todo o prédio. Você já foi registrado. Agora pertence a este lugar. Nesse momento, a menina apareceu novamente no corredor. Ela gritou: "Fecha os olhos!" Sem entender, Ricardo obedeceu. Sentiu um impacto. Depois, um silêncio absoluto. Quando abriu os olhos, estava deitado dentro do carro. O resgate acabava de chegar. Um bombeiro batia no vidro. "Senhor, o senhor está me ouvindo?" Ricardo foi levado ao hospital da cidade. Dias depois, contou toda a história aos médicos. Eles sorriram e disseram que devia ser efeito da pancada. Mas algo não fazia sentido. Na carteira dele havia um papel dobrado. Era uma ficha de internação antiga. No campo paciente estava escrito o nome dele. No campo data de entrada constava o dia do acidente. No campo alta havia apenas uma palavra: pendente. Desde então, todas as noites, exatamente às 3h33, o telefone de Ricardo toca. Quando atende, só ouve o chiado de aparelhos hospitalares. E ao fundo, a mesma voz metálica da noite do acidente: "Paciente Ricardo, seu leito continua esperando."